Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O tema de hoje será a adoção, um gesto de amor e, acima de tudo, a garantia de um direito fundamental das crianças e adolescentes terem a chance da convivência familiar. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a Tatiana Bernardes, coordenadora do curso de Serviço Social da Univap, professora, assistente social também. Bom, Tatiana, a gente tem no Brasil, instituído o Dia Nacional da Adoção. Qual que é a importância de existir datas como essa? Primeiramente, obrigada, pelo convite, por estar aqui com vocês, para a gente debater esse tema que é tão importante, e necessário, então agradeço. E esse dia, ele é assim, de extrema importância para que a gente possa refletir, para que a gente possa convidar à reflexão, para que a gente possa desmistificar algumas questões, para que a gente possa explicar também quais os processos para adoção e a necessidade real que nós temos, que as crianças do Brasil como um todo ter para ser adotado, para ter a oportunidade de ter um lar. É de extrema importância que a gente conscientize sobre essa necessidade. Perfeito. E quais são os critérios, para se adotar uma criança ou um adolescente? Sim. Muito se fala na questão burocrática para adoção, que isso tem um processo de demora. E, de fato, a gente entende que realmente tem um processo, mas é como gestar uma criança, quando você também tem os 9 meses que você acompanha. Então, esse processo ele deve vir acompanhado com um passo a passo. Nós estamos falando de uma criança, estamos falando de uma criança que vai ser inserida na vida de uma família. Então, nós temos assim o primeiro passo, a família vai buscar a vara da infância, da juventude do seu município, ela vai colocar o interesse pela adoção, então o primeiro cadastro, e ela vai passando esse passo a passo, até que ela seja habilitada. Então, assim, existem alguns critérios, acima de 18 anos, pode ser casal, pode ser uma pessoa solo, não tem especificação nenhuma sobre isso. Então, hoje a lei já avançou nesse sentido também, de abarcar mais pessoas para poder adotar, que desejam. A pessoa adotante, ela tem que ter 15 anos a mais do que a pessoa, um adolescente, a gente não pode ter uma idade muito parecida. Então, são alguns critérios pequenos. E é feita uma avaliação, uma avaliação social, psicossocial dessa família, dessa pessoa que deseja adotar. E esse passo é acompanhado pelo judiciário, até que essa pessoa torne-se habilitada. A partir do momento que ela está habilitada, ela vai esperar, aguardar, para ser chamada para fazer essa adoção, essa aproximação com essa criança. Então, tem um período de convivência que é estabelecido e, posteriormente, é ofertada, então, a adoção de uma forma definitiva. E quais são os desafios que existem atualmente, para poder se adotar uma criança? E as dificuldades também dessas crianças, delas poderem se adaptar a um novo lar, delas terem essa oportunidade. Então, isso é muito importante, porque a gente, como eu falei, da questão do gestar um filho, eu estou inserindo uma criança que existem traumas, que existem questões diversas, onde foi que essa criança também tornou-se uma criança habilitada a ser adotada. E quando eu falo de uma criança habilitada a ser adotada, é uma criança que já teve esgotada na sua vida, na sua pequena idade, a tentativa de uma reinserção familiar, porque o ECA prevê que a adoção ela é uma excepcionalidade, então o direito da criança é conviver com a sua família. Quando isso não é possível, estende-se, então a família é extensa, então os tios, os avós. Então, quando essa criança encontra-se num acolhimento institucional habilitada para ser adotada, ela já passou por todas essas etapas. Então, a rejeição, ou a violência, ou a orfandade também. Então, a gente tem que entender que essa criança ela carrega consigo também dores e traumas, e que isso torna ainda mais a necessidade de que essa criança tenha o acesso ao amor, de que ela seja amada, de que ela seja respeitada. De políticas públicas, o que pode ser feito também para poder melhorar todo esse processo. Acredito que as políticas públicas hoje
né? Nós temos aí diversas ações, diversas modalidades de acolhimento institucional. Então, o acolhimento institucional, ele tem um perfil exatamente de proteção da criança, né? Nós temos acessos à saúde mental como um todo, né, para essas crianças. Então, enquanto elas estão acolhidas, elas têm esse acesso a lazer, a esporte, a gente tem esses trabalhos, e também para com as pessoas que têm o interesse em adotar. Mas eu acredito que a gente precisa de um trabalho muito mais pedagógico, né, de conscientização, de desmistificação também. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.